desconecte os aparelhos eletrônicos da tomada quando não estiverem sendo usados. Cerca de 5% da energia que você gasta em casa é consumida para manter os aparelhos em stand-by, no modo de espera. Isso vale inclusive para carregadores de celulares e baterias, que gastam energia mesmo que não estejam conectados a nenhum aparelho. Três das indicações desta noite partiram do gabinete do vereador Assinil Medeiros. Vereador, as três dizem respeito ao bairro São Judas Tadeu. Quais seriam essas indicações em pauta na Câmara nesta noite de quarta-feira? Fiz essas indicações ali no bairro, porque os contribuintes chegaram até o meu gabinete pedindo que lá no bairro São Judas ainda tem ruas que não são pavimentadas e também não tem a rede de esgoto e nem a de água. Então fiz as três indicações, né? Para colocar água, esgoto e a pavimentação. Sabemos também que ontem, na nossa sessão, tivemos um projeto, né, que o prefeito pediu um empréstimo de 40 milhões para asfaltamento e esgoto também, nas praias agrícolas, que eu também fiz umas indicações daquelas ruas lá, colocar também pavimentação e esgoto, que como chamamos do rio para lá, tem várias ruas ainda que não foi contemplada. E com esse projeto que nós aprovamos ontem, creio que o prefeito agora vai encerrar todas as ruas lá para ser asfaltada e o esgoto. E hoje, né, está na pauta a minha reivindicação ao prefeito para essas três ruas já no bairro São Judas Tadeu. Então são três indicações, todas no bairro São Judas Tadeu. Muito obrigada, vereador, pelas informações. Já já nós voltamos com mais um flash ao vivo aqui do Legislativo para você. Músicos e compositores de Balneário Camboriú e Camboriú têm nova oportunidade de apresentar o seu talento. Já estão abertas as inscrições para o 3º Festival da Canção de Balneário Camboriú. As inscrições seguem até o dia 12 de julho na Fundação Cultural. Candidatos de todas as idades podem participar. Agora são 6 horas e 34 minutos e dentro do tema livre, marcado para esta noite aqui na casa, você vai saber sobre o que faz um atuário. Vamos adiantar aqui, porque tem um atuário convidado para falar aqui sobre o FunServir, mas vamos começar falando, né, Luiz, sobre qual que são as principais atribuições do atuário. Boa noite a todos. A atuária é uma ciência como outra qualquer, né, com formação de nível superior, 4 anos de graduação e assim por diante, e ela está presente sempre onde está envolvido o risco, a vida, ao patrimônio ou, no caso, a ambos, né? Então a atuária é muito relacionada ao seguro e ela é uma junção das probabilidades de ocorrência de algum evento no futuro com o custo financeiro envolvido com isso. Então, por exemplo, quando você faz um seguro do carro, é a tua vida e o teu patrimônio que estão envolvidos, e assim por diante, né? E dentro do tema livre vão ser 15 minutos para a explanação. Tem como passar os principais tópicos agora para o nosso telespectador sobre essa explanação de daqui a pouco? Ok, nós vamos abordar a questão da atuária em planos de saúde, que também envolve, né, as probabilidades de você vir a necessitar de uma consulta, um exame ou adquirir uma doença e os custos envolvidos. Então, e como que a gente financia isso ao longo do tempo através de contribuições, né, dos servidores e da prefeitura. E nós vamos estar abordando o assunto de como que o FunServir, que é o plano aqui dos servidores de Balneário Camboriú, está em relação ao mercado de planos de saúde e em relação aos valores das mensalidades. Basicamente esse é o assunto.
Muito obrigada, Luiz Fernando Vendramini, pelas informações e por esclarecer para o pessoal de casa o que faz, né, dentre tantas atribuições, um atuário. Já já nós voltamos com a transmissão ao vivo e na íntegra de mais uma sessão ordinária da casa. Não saia daí. Agora são 6 horas e 28 minutos. Nós estamos ao lado da vereadora Marisa para falar sobre uma série de questões. Começando aí, né, vereadora, sobre o convidado dessa noite que vai ocupar o tema livre. Fala um pouquinho de quem é e o que ele veio falar para a gente nessa noite. Olá, Ellen. Olá aos ouvintes. Ellen, nós temos na casa tramitando um projeto de lei que trata do FUNSERVIR e o Poder Executivo, ele está tendo que cumprir uma decisão do Tribunal de Contas de fazer arrecadação só sobre a folha dos funcionários que são usuários do FUNSERVIR. E isso gera um impacto, então, na saúde financeira do FUNSERVIR. Por conta disso, nós fizemos algumas diligências na Comissão de Cultura, Saúde e Educação, e uma delas é exatamente essa. Nós solicitamos qual era o impacto financeiro que isso poderia gerar no fundo a médio e longo prazo. Até porque a gente acredita que o fundo tem um papel importante aí associado à saúde do servidor, aos benefícios que ele pode ter a mais, né, em relação a poder fazer parte desse fundo. Então hoje teremos o atuário Luiz Fernando Vendramin, que é especialista, né, na área e vem nos mostrar esses dados para que toda a comunidade conheça, especialmente os vereadores, nos dando subsídios, elementos para podermos nos posicionarmos adequadamente junto a este projeto. E já estamos nos aproximando de uma conferência de cultura aqui. Fala um pouquinho dessa conferência aqui em Balneário, mas ela tem uma relevância nacional, é isso, vereadora? Isso, Ellen. Nesta sexta-feira e sábado, dias 12 e 13, portanto, nós teremos a segunda Conferência Municipal de Cultura. A conferência está sendo preparada por todas as câmaras setoriais. A expectativa é que a gente tenha em torno de 300, 400 pessoas participando
E especialmente nós teremos na abertura um convidado, né, de Brasília, do Ministério da Cultura, que estará fazendo no ato de abertura a vinculação da nossa fundação ao Sistema Nacional de Cultura. Então, Marcelo Pedroso estará conosco. Teremos também a participação do prefeito municipal, que assinará o primeiro edital, então, para a cultura deste ano. Estamos bastante ansiosos, acreditando aí que a conferência, ela determina, ela possibilita que construímos aí laços fortes em relação à cultura no município, ao plano municipal e o vínculo ao sistema todo de cultura que é necessário. E o local, ela seria no Centro Educacional Vereador Santa? Ela mudou? Como é que está a questão de onde vai ser a conferência? Bem lembrado, Ellen. A conferência mudou de local. Ela vai acontecer no Colégio Ariribá. Portanto, as atividades de sexta e sábado acontecerão na Escola Ariribá, no bairro das Nações, onde, então, eu posso usar o próprio presidente, está fazendo um chamamento muito forte, Anderson Belúzio, para toda a comunidade participar dessa importante ação da Fundação e pela importância que ela tem também nas nossas vidas. Muito obrigada pelas informações. Já já nós voltamos com mais um Flash ao vivo para você. Teorema de Caterine é o segundo romance do autor John Green, que é o mesmo autor da Culpa das Estrelas. É um livro que é festejado tanto pela crítica como pelo público jovem, que gosta bastante da produção desse autor. Nesse livro, o personagem principal tenta comprovar matematicamente e antever teoremas de relacionamentos, fundamentando no Teorema de Caterine, como diz o nome. Ele só namorava Caterines e sai viajando pelo continente junto com seu amigo, que era viciado em anagramas. Tema bastante interessante, inteligente e bem atual. Olá, agora são 6 horas e 20 minutos, falamos ao vivo do Legislativo de Balneário Camboriú, onde dentro de instantes terá início a sessão ordinária desta quarta-feira. Nós aproveitamos para conversar com o vereador Moacir sobre a moção de congratulação que vai ser concedida essa noite a uma moça conhecida aqui da casa, a Bruna Kappel. O porquê dessa moção, vereador? Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Por quê? Porque a Bruna é uma menina especial para a gente, para todos os vereadores, não é só para mim. Então eu resolvi, aliás, falando com ela, ela disse dia 10 é meu aniversário. E eu disse, vou fazer uma moção, como estou fazendo, e se Deus quiser, daqui a pouco ela vai estar aqui para me entregar. A Bruna é, sem dúvida, uma das participantes mais assíduas aqui do Legislativo, porque você que está em casa sabe que é possível vir assistir no plenário, pessoalmente, às sessões. E a Bruna faz isso quase sempre, né, vereador? Quase todas as sessões, somente ela não vem aqui quando ela tem outro compromisso, que ela diz, eu tenho um compromisso disso, aí não vem, ou está gripadinha. Mas ela é querida de todos aqui, é tão verdade que quando enxergam ela quase todas as sessões, eu sempre cumprimento. Então a Bruna, nossa assídua, frequentadora da Câmara, então ela é muito querida mesmo, não só ela, como os familiares dela. Já já nós voltamos com mais um Flash ao vivo para você. Se você tem em casa vidros de conserva que já foram utilizados, faça sua doação aqui na sede da Câmara de Vereadores. Os vidros serão encaminhados para uma cooperativa de trabalhadores que sobrevivem da coleta de materiais recicláveis. A Câmara fica aberta de segunda a sexta-feira, da 1h da tarde às 7h da noite.
Senhores vereadores e senhora vereadora, vamos dar início à reunião ordinária do dia 10 de julho de 2013. Convido o vereador secretário para fazer a verificação de presenças em plenário. Vereador Arlindo Cruz, presente. Vereador Ciril Medeiros, presente. Vereador Claudir Maciel, ausente. Vereador Eliseu Pereira, presente. Vereador Fábio Flor, presente. Vereador Leonardo Peruca, ausente. Vereador Marcos Curtis, presente. Vereadora Marisa Zanoni Fernandes, presente. Vereador Moacir Schmidt, presente. Vereador Nilson Probst, presente. Vereador Orlando Giolete, presente. Vereador Pedro Francês, presente. Vereador Roberto Souza Júnior, ausente. Havendo o número legal nos termos da lei orgânica do município do nosso regimento interno, declaro aberta a presente reunião ordinária às 19 horas. Convido o vereador Fábio Flor para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Palavra de Deus. Convido o vereador secretário para fazer a leitura da ata da 42ª reunião ordinária. Ata da 42ª reunião ordinária referente ao primeiro período da sessão legislativa de 2013, 12ª legislatura da Câmara Municipal de Balneário Camboriú, sob a presidência do vereador Nilson Frederico Probst, aos 9 dias do mês de julho do ano de 2013, no plenário, vereador Walter Eilers, cito a Avenida das Flores, 675. Nesta, realizou-se a presente reunião ordinária. Havendo o número legal conforme o livro de presenças, o senhor presidente declarou aberta a reunião às 19h10. O vereador Orlando Giolete fez a leitura de um trecho da Bíblia. A ata da 41ª reunião ordinária foi lida pelo vereador secretário. Não ocorreu discussão da ata. Colocada em votação, foi a mesma aprovada com 13 votos favoráveis. Dando continuidade aos trabalhos, o vereador secretário fez a leitura do expediente recebido e da pauta da presente reunião. Com a anuência do plenário, não houve manifestação dos senhores vereadores em tema livre. Em seguida, o senhor presidente suspendeu a reunião por 15 minutos, conforme determina o regimento interno. Decorrido esse tempo, os trabalhos foram reiniciados com a seguinte ordem do dia. Primeiro, projeto de lei 51 de 2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade de aprovação pela Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú das deliberações realizadas pelo Conselho da Cidade e das outras providências. A redação final do projeto foi aprovada sem discussão, com 11 votos favoráveis e 1 voto contrário da vereadora Marisa Zanoni Fernandes e uma ausência do vereador Roberto Souza Júnior. Segundo, projeto de lei 91 de 2013, que dispõe sobre o plano plurianual do município para o quadriênio 2014-2017. O vereador Claudir Maciel, pela ordem, requereu vista do projeto. Discutir o pedido de vista a vereadora Marisa Zanoni Fernandes e o vereador Orlando Giolete e Claudir Maciel. Colocado o pedido de vista em votação, o mesmo resultou rejeitado com 7 votos contrários ao pedido de vista dos vereadores Arlindo Cruz, Ciril Medeiros, Eliseu Pereira, Marcos Curtis, Nilson Probst, Orlando Giolete, Roberto Souza Júnior e 6 votos favoráveis ao pedido de vista dos vereadores Claudir Maciel, Fábio Flor, Leonardo Peruca, Marisa Zanoni Fernandes, Moacir Schmidt e Pedro Francês. Ato contínuo. O senhor presidente colocou o projeto em primeira votação, resultando o mesmo aprovado, com 12 votos favoráveis e uma abstenção do vereador Claudir Maciel. Pela ordem, o vereador Fábio Flor fez justificativa de voto.
Pela ordem, o vereador Moacir Schmidt requereu a inclusão dos requerimentos 182 e 183 de 2013. Pedido deferido pelo senhor presidente. Terceiro, projeto de lei 95 de 2013, que dispõe sobre a reposição de perdas salariais dos servidores públicos do município de Balneário Camboriú e de outras providências. Discutiram o projeto o vereador Claudio Maciel e a vereadora Marisa Zanoni Fernandes. Em seguida, a reunião foi suspensa por 5 minutos. Decorrido esse tempo, a reunião foi reaberta, dando continuidade aos trabalhos. O vereador Fábio Flor discutiu o projeto de lei 103 de 2013. Encerrada a discussão, o projeto foi colocado em primeira votação, resultando aprovado com 12 votos favoráveis e 1 voto contrário, do vereador Claudio Maciel. Quarto, projeto de lei 103 de 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal, oferecer garantias e dar outras providências. Discutiram o projeto os vereadores Fábio Flor, Leonardo Peruca, Eliseu Pereira, Claudio Maciel, Orlando Giolete, Nilson Frederico Probst. Falaram pela ordem os vereadores Leonardo Peruca e Fábio Flor. Em seguida foi colocado o projeto em primeira votação. Foi o mesmo aprovado com 10 votos favoráveis e 3 votos contrários dos vereadores Claudio Maciel, Fábio Flor e Leonardo Peruca. Quinto, os requerimentos 175, 176, 177, 178, 179 e 180 de 2013 foram aprovados com 12 votos favoráveis, estando ausente o vereador Orlando Giolete. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a senhora vereadora e os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 10 de julho de 2013, no horário regimental. Declarou em seguida encerrada a reunião às 21h22 e mandou lavrar a presente ata, que após lida e apreciada pelo plenário, será assinada pelo presidente e pelos secretários. Está em discussão a presente ata. Está em discussão a ata da 42ª reunião ordinária. Não havendo quem queira discutir, solicito ao vereador secretário que faça a chamada da senhora vereadora e dos senhores vereadores em ordem inversa. Como vota o vereador Roberto Souza Júnior, ausente. Vereador Pedro Francês, sim. Vereador Orlando Giolete. Vereador Nilson Probst. Vereador Moacir Schmidt. Vereadora Marisa Zanoni Fernandes. Vereador Marcos Kurtz. Vereador Leonardo Peruca, ausente. Vereador Fábio Flor. Sim. Vereador Eliseu Pereira. Vereador Claudio Maciel. Vereador Assinil Medeiros. Sim. Vereador Arlindo Cruz. 2 ausentes, né? É o Roberto Souza e... 11 sim, 2 ausentes, a ata está aprovada. Convido o vereador secretário para dar conhecimento do expediente recebido e da pauta da presente reunião. Expediente 103 de 2013, de Fernando Augusto Infante Araújo, gerente de engenharia, encaminhando a resposta da solicitação de restauração de placas referente ao ofício 322 de 2013, que trata da indicação dos 246 de 2013. Expediente 1038 de 2013, de Paulo Borhaus, secretário de Estado, agradecendo a moção de congratulação de autoria do vereador Claudio Maciel. Expediente 1039 de 2013, de Marco Otílio Duarte Ribeiro, secretário municipal de Saúde, encaminhando resposta ao requerimento 161 de 2013, de autoria do vereador Leonardo Peruca. Expediente 1040 de 2013, de Diogo Balenga Cata Festa, diretor da Defesa Civil, encaminhando resposta à indicação 581 de 2013, de autoria do vereador Fábio Flor. Expediente 1041 de 2013, de Daniel Souza Duarte, segundo tenente, comandante do 1º pelotão de bombeiros militar de Balneário Camboriú, encaminhando cópia do balancete mensal do FUNPRESE, mês de maio, para apreciação. Projeto de lei 23 de 2013, primeira votação, altera a denominação de via pública, de autoria do vereador Leonardo Peruca. Projeto de lei 46 de 2013, primeira votação, que altera denominação de via pública no município de Balneário Camboriú, de autoria do vereador Nilson Probst. Requerimento 181 e indicação 627 do vereador Roberto Souza Júnior. Indicações 635 e 636 do vereador Moacir Schmidt.
Indicação 628, a vereadora Marisa Zanoni Fernandes, e as indicações 620, de 629 a 634, do vereador Assinil Medeiros. Senhor presidente. O que é agora? Deixa eu Convido o vereador Assinil Medeiros para fazer o sorteio dos senhores vereadores para o tema livre. Questão de ordem, senhor presidente. Como hoje nós temos um convidado, né, que vai nos fazer uma explanação aí em relação ao FUNSERVIR, eu queria propor que nós abríssemos mão do tema livre, se for de acordo aí de todos os vereadores. Então, havendo o entendimento dos vereadores para que não tenhamos aí, então, o tema livre, eu antes de chamar o nosso convidado, eu gostaria de chamar a presença aqui, a nossa amiga de todos os vereadores, é a nossa mais assídua frequentadora da Câmara de Vereadores, a nossa amiga Bruna Jaques Capel, que vai receber uma... Eu compro e o senhor quer dar, é? Que receberá aí uma moção do vereador Moacir e uma flor aqui que todos os vereadores entregarão à Bruna. Mensagem para mim direto. Pô, cara, não faz um curso com aquele aqui, deixa ele. Semana passada, ele mandou uma mensagem para mim. Pô, o periquito não presta, tu tem razão, ele não quer me dar um cargo. Aí eu disse, é isso, Pedrão, vem para a oposição comigo. Tu me dá um cargo de confiança? Foram mais bom do que um cargo. Quem é essa, Pedrão? Pedrão não veio. Parabéns, Bruna, que a Bruna tenha muitos anos de vida e seja sempre muito feliz. Questão de ordem, então, presidente. Com a palavra, o vereador Assinil Medeiros.
Também a nossa funcionária, a Ana Thaís, também está de aniversário hoje. Quero dar os parabéns para ela. Ah, Ana, então vem cá, Ana. Parabéns também então à nossa funcionária Ana aí, que também está de aniversário na data de hoje. Convido então neste momento para adentrar em plenário e fazer uso da tribuna livre o senhor Luiz Fernando Vendramini para explanar sobre o impacto dos valores que a Prefeitura Municipal irá deixar de repassar para o FUNSERVIR. Então, senhor presidente, vereadora, vereadores, boa noite. Inicialmente quero agradecer a oportunidade e o convite da vereadora Marisa de a gente estar apresentando aqui o trabalho técnico que nós realizamos no sentido de dimensionar os custos do plano de saúde dos servidores de Balneário Camboriú, que é o FUNSERVIR, e a nossa apresentação ela está galgada em 3 aspectos principais. O primeiro é a análise da população pela questão demográfica, né, dos aspectos demográficos da população de beneficiários, que envolve tanto o servidor quanto os seus dependentes, e o servidor também entendido o ativo, o inativo e pensionista, né. Também a avaliação que foi feita em relação aos custos do FUNSERVIR em relação ao mercado de planos de saúde e, por fim, a questão das receitas e despesas e das necessidades de reajuste e para equilíbrio do custeio do plano em função da mudança de regra do repasse da Prefeitura Municipal. Então, são esses os 3 assuntos que nós iremos abordar. Então, inicialmente, não sei se está aparecendo na tela, já está, ok, obrigado. Sim, sim. Então, inicialmente, nós estamos apresentando neste gráfico a evolução da série histórica dos custos do FUNSERVIR dos últimos 3 anos. E o que nós observamos nessa linha verde é a evolução e o comportamento da série em relação a vários aspectos. Então, tem meses que tem mais incidência de doenças, meses que tem menos incidência de doença, então ele vai caminhando desta maneira e esses custos que estão mostrados são médios, né, o per capita. O que é importante ressaltar aqui é que essa linha, a reta que está colocada aí, ela representa a tendência de crescimento dos custos de planos de saúde. Nós identificamos que para o FUNSERVIR ele está numa taxa de aproximadamente 20% ao ano. Isso significa, em outras palavras, a inflação do plano, que é muito superior à inflação dos índices oficiais que corrigem o salário. Né? Por que eu estou comentando isso? Porque desde 2005 não há reajuste e o custeio do plano está relacionado à alíquota sobre o salário. Então, em algum momento, os custos vão crescendo mais do que o reajuste repassado à folha salarial, o que necessita de ajustes ao longo do tempo no seu custeio. Né? No slide seguinte, nós apresentamos a quantidade de pessoas hoje atendidas pelo FUNSERVIR, estratificadas por faixas etárias conforme determina a legislação dos planos privados de assistência à saúde. O FUNSERVIR, por estar vinculado à Prefeitura, que é o ente público, não necessita seguir essa legislação, mas nós apresentamos para efeito de comparação de mercado, onde nós observamos uma população total em abril de 2003 de 5.452 pessoas, sendo que as 2 maiores faixas etárias que necessitam e que vale a pena o destaque é a de 0 a 18 anos e a de 50 anos ou mais. Então, nós falamos dos filhos
e dos aposentados e cônjuges nessa faixa etária de 59 anos ou mais. Observamos também um crescimento de 130 pessoas da avaliação efetuada no ano passado para esse ano. Em termos gráficos, nós estamos comparando aqui nesse slide a população proporcional do Funservir pelas faixas etárias em laranja claro, né, laranja mais claro do lado direito, e em laranja escuro nós temos a proporção da população brasileira nas mesmas faixas etárias, onde nós percebemos, por exemplo, que no Brasil a proporção de crianças e jovens até 0 a 18 anos, ela é superior do Funservir, enquanto que no topo da pirâmide, de 59 anos ou mais, a proporção da população do Funservir, ela é um pouco, né, quase 1% superior à população brasileira. E no meio dela nós vemos aí a questão dos servidores e seus cônjuges e dependentes, o quão desproporcional está a comparação, né, o quão agravado está. Se pensarmos que essas faixas etárias intermediárias são a cada 5 anos, nós conseguimos rapidamente observar o efeito do envelhecimento da população, né? Então, no máximo em 5 anos, nós teremos mais 8% de pessoas sendo adicionadas à última faixa etária dos 59 anos ou mais. Por que nós comentamos isso? Por conta do risco ligado diretamente ao custo. Nós sabemos, né, e é cientificamente comprovado, que à medida que a idade aumenta, as necessidades por atenção à saúde das pessoas é maior. Nós temos esses exemplos em casa, eu acho que a gente não precisa nem detalhar isso. Então, à medida que as pessoas vão envelhecendo, os custos vão crescendo. E aí nós estamos falando sempre em demografia, os 2 maiores indicadores é taxa de natalidade, que vem diminuindo, ou seja, a probabilidade é ter menos filhos, e em contrapartida o índice de envelhecimento aumentando. As pessoas vivendo mais, sendo mais longevas, vão necessitar de mais recursos de saúde. Então isso enseja que o custeio do plano de saúde esteja equilibrado e, além disso, a necessidade de formação de reservas, ou que a gente chama de garantias financeiras de longo prazo, para subsidiar isso e eventos que podem acontecer, como grandes epidemias ou eventos aleatórios de alto custo, que alguém pode vir a necessitar desse tipo de procedimento, né? No slide seguinte, então, nós comparamos a população agora do Funservir, que está em verde escuro, do lado esquerdo, com a população dos demais planos de saúde de autogestão no Brasil. E aí nós observamos que basicamente não tem diferença entre os 3 grandes grupos etários, até 18 anos, que seriam crianças e jovens, né, os filhos, de 19 a 58 anos de idade e 59 anos ou mais. Então nós observamos aqui que essa questão de você ter menos entrada de crianças e um acúmulo de pessoas com idade 59 anos ou mais, nós poderíamos chamar de idosos, pode ser que tenham servidores ativos também nessa faixa etária, não é exclusivo do Funservir. Ele acontece em todas as entidades de autogestão no Brasil que cobrem ou que estendem os planos para aposentados. Então, isso é natural e não há nada de diferente do risco. Então, olhando a questão demográfica, a grande necessidade que nós temos é estar anualmente acompanhando a evolução das receitas e das despesas e cuidando para que tenha um fundo financeiro suficiente para amortecer algum impacto que possa vir a ter com algumas das doenças que eu comentei, né? A epidemia é uma doença de alto custo. Passando agora para a questão dos custos assistenciais propriamente dito, o nosso trabalho ele se ateve a comparar a evolução das despesas do Funservir, no sentido de verificar se há alguma distorção em relação a ela mesma, ou seja, o ano verificado no ano anterior, e também em relação ao mercado. Então, esse gráfico que está sendo projetado, ele mostra na barra da esquerda mais escura a questão da composição do total das despesas em 2013 versus
as despesas de 2012. Quando a gente fala 2013, é o período que nós utilizamos para avaliação, que vai de maio de 2012 até abril de 2013, contra o mesmo período de um ano anterior. Então, nós observamos, basicamente, que as consultas, que é o primeiro conjunto de colunas, ela teve uma redução no seu custo total. Verificamos que os exames se mantiveram praticamente iguais e houve uma leve redução na questão das internações, com um aumento na questão dos procedimentos médicos. O que nós observamos aí foi basicamente uma troca no sentido da composição percentual, em que nós temos nos procedimentos médicos, basicamente é o custo dos honorários, o que os médicos cobram, o cirurgião, o anestesista cobra pelos procedimentos executados no hospital. E as demais custos diz respeito a medicamentos, materiais, diárias, taxas descartáveis e assim por diante. Então, nós não observamos, assim, uma variação muito significativa de um ano para o outro na composição percentual, né? Vou remeter para o gráfico inicial, onde mostra que há um crescimento de custos superior ao crescimento da inflação, que isso acontece também em todos os planos de saúde. Então, verificado essa situação de normalidade, digamos assim, na evolução dos custos de um ano para o outro, nós também verificamos a questão da composição com relação ao mercado, que é o que nós estamos projetando aqui, e ele mostra o seguinte, que as consultas estão bem abaixo do mercado. Quando a gente olha exames, está praticamente igual, quando nós olhamos internações está abaixo, e quando nós olhamos procedimentos médicos, ele dá, que é o último conjunto de colunas, ele dá uma distorção. Aqui nós precisamos observar com um pouco mais a fundo essa questão da classificação, como que o mercado considera a questão dos procedimentos médicos. E alguns dos que nós olhamos, eles incorporam na conta internações o próprio procedimento. Então, essa comparação, ela ficou um pouco prejudicada, e para resolver esse problema, nós fomos e olhamos os custos totais dessas internações e fizemos a comparação que está apresentada aí na tela. Então, o que nós observamos? Nós observamos, por exemplo, com as internações, que era o que nós abordávamos anteriormente, que o custo médio de uma internação no Funservir é de foi de R$ 3.133,66 nesse período de 12 meses analisado. No mercado de entidades de autogestão, que tem a mesma característica do Funservir, de um plano fechado, né, não é um plano comercial, um plano fechado específico para atender uma determinada categoria de pessoas, vinculado à relação trabalhista, que é o caso dos servidores e seus dependentes. Nós observamos que no mercado o custo médio de internações está em R$ 4.992. Então nós temos aqui quase R$ 2.000, R$ 1.800 de diferença para menor no custo das internações do Funservir, o que é uma informação muito positiva para todos. Também observamos a questão das consultas, que é um outro indicador fundamental nos planos de saúde, na medida que a consulta é a porta de entrada para a utilização dos serviços de assistência médica e hospitalar, né? Primeira consulta, aí pode ser que haja necessidade de alguns exames, se dá alguma alteração, se investiga, e até a descoberta de alguma necessidade de intervenção cirúrgica ou clínica. Então, olhando as consultas, nós observamos que o valor unitário pago pelo Funservir, ele está com impostos e taxas, ele está a R$ 55,00, um pouco superior ao mercado, que está trabalhando com R$ 45,00. Mas quando nós observamos a frequência com que isso acontece, então nós vemos que no Funservir está um pouquinho abaixo de 3 consultas por usuário ano, versus o mercado de planos de saúde, que está 4,5 consultas por ano. Se nós fizermos a composição de custo total, a frequência vezes o valor unitário médio, nós vamos ver que também há uma economia no Funservir, o qual, no final da conta, é mais barato do que a média de mercado no Brasil. Então nós observamos, resumidamente, que a população atendida pelo Funservir tem as mesmas características dos planos de saúde, e que os custos estão abaixo da média de mercado de planos de saúde. Então, são informações positivas. Agora, o que
iniciamos a abordagem é no terceiro item, onde diz respeito à relação entre receita e despesa. Por que isso é importante? Porque isso é que vai gerar a necessidade ou não de reajuste nas mensalidades pagas tanto pelo servidor quanto pela Prefeitura Municipal. Esse primeiro indicador que nós estamos mostrando, que diz a sinistralidade, não é nada mais, nada menos do que uma conta em que nós pegamos as despesas assistenciais e dividimos pelas receitas. Então, quando nós olhamos as receitas, qual é o objetivo delas? É de custear tanto a parte das despesas assistenciais quanto do custeio administrativo do plano. Então, nós temos mais ou menos uma taxa de 10% para as despesas administrativas, que está numa média baixa de mercado. O mercado tem ficado entre 10% e 15%, considerando todas as questões que tem que pagar, né? Não é só folha, tem encargos e assim por diante. Então, uma fração ideal para o FUNSERVIR, ela era um índice de sinistralidade de 89,72%. Arredondando, vamos ficar na casa dos 90%, né? Porque eu sei que falar em números assim, ele começa a complicar. Então, um índice de sinistralidade até 90% está um plano em equilíbrio. Se nós olharmos até 2011, que é a avaliação até dezembro de 2011, esse plano está equilibrado. Quando nós entramos em 2012 e 2013, nós verificamos um grave desequilíbrio. Então, nós mostramos aqui, ó, de 2011 estava na casa do 90,4%, né? E para 2012, de janeiro a dezembro, em 116,48%. Isso quer dizer que está com 25, quase 26 pontos percentuais acima do necessário, ou do ideal para você ter um equilíbrio de custeio. Se olharmos até abril de 2013, nós vemos que esse desequilíbrio está na casa dos 30%. Isso ocorreu em decorrência da mudança de critério de repasse da contribuição do ente patronal, que antes ele utilizava a alíquota de 3% que está prevista na lei que regulamenta o plano de saúde do FUNSERVIR, que a base de cálculo era o total da folha de pagamento, né, do total da folha salarial, e passou-se a cobrar, a partir de outubro de 2012, passou-se a repassar para o FUNSERVIR somente sobre o total da folha dos associados do FUNSERVIR. Então, é claro, se você vem num plano equilibrado, como eu mostrei, né, na casa dos 90%, se você recebe, está repassando menos dinheiro, há um desequilíbrio que precisa ser equilibrado. Então, como demonstrado anteriormente, esse desequilíbrio não está na despesa, porque daí ensejaria outras ações para o FUNSERVIR, administrativas, ou de regulação, ou de controle de custos. Como já demonstramos que não é essa a deficiência, nós vamos nos fixar aqui a tratar da deficiência identificada, que é de receita em função da mudança de regra, né? Ainda observando esse slide, eu trago aqui no canto um comparativo entre as autogestões, que está desse índice de sinistralidade na casa dos 93%, e das outras empresas que são cooperativas médicas e medicina de grupo na casa dos 80%. Faço aqui um parênteses que essas outras empresas são empresas comerciais que visam lucro e que têm que pagar despesas de comercialização, propaganda, então eles têm que ter uma necessidade de receita maior, o que é fácil de ver quando se compara a mensalidade do FUNSERVIR com a mensalidade dos planos equivalentes comercializados no mercado, né? Então, seguindo nesta linha ainda financeira, nós mostramos aqui aos senhores a necessidade que nós identificamos como desejável ou mínima de fundos para garantir, né, para ter o que a gente costuma chamar de colchão, para amortecer qualquer evento aleatório possível, seja uma gripe, como nós vivemos há alguns anos atrás, o surto da H1N1, ou outros problemas que podem vir a acontecer, quanto a um desastre coletivo causado no meio ambiente, ou causado até por, de repente, né, a gente não gosta de falar de desgraça, mas imagine num determinado feriado a família toda
está viajando dentro do mesmo carro e se tiver um acidente, como a gente já sabe que às vezes acontece, olha o custo envolvido dessa conta como um todo. Então nós calculamos que para o Funservir ter a segurança, a garantia financeira mínima está na casa dos R$5.500.000. Identificamos que em abril de 2013, o valor contabilizado no fundo ou no patrimônio do Funservir era de 5 milhões e que devido a falta de receita para custeio, as despesas, como já demonstrado anteriormente, estão superiores às receitas. Então, o que acontece? Todo mês você gasta mais do que você arrecada. Então, não precisa ser atuário, nem um gênio da matemática financeira para saber que quem gasta mais do que ganha, ou quebra, ou gasta o seu fundo financeiro antes, né? A sua poupança, a sua reserva. É o que está acontecendo com o Funservir hoje, e nós observamos que em junho de 2013, o patrimônio reduziu para 4.200.000. Então, de abril para junho, ou seja, em 2 meses, tivemos quase R$750.000 de redução em 2 meses. Isso é preocupante pela questão da estabilidade financeira e por isso nós fazemos essas duas recomendações aí identificadas. A primeira, a necessidade de um ajuste imediato no custeio, para você cobrar o que você está gastando, então você evita estar gastando o fundo, ou comendo ou corroendo o fundo. Se você equilibrar as receitas com as despesas, pronto, eu estanco, digamos assim, a hemorragia, né, para de ter que usar o fundo para custeio do plano. E no segundo ponto, que nós também trazemos como importante, é a necessidade de garantia do patrimônio hoje do Funservir está abaixo da necessidade mínima de garantias. Então, entendemos que também esse dinheiro que foi retido a partir de outubro de 2012 e também o montante que foi devolvido em dezembro, referente a janeiro a setembro de 2012, seja recomposto no fundo. Então são 2 recomendações, uma de acertar o custeio daqui para frente e a outra de acertar o passado com a devolução dos dinheiros ou o repasse desse valor equivalente. Para resolver o custeio, nós apresentamos aqui agora essa tabela onde ele mostra quanto que eu necessito de despesa, quanto que eu necessito de receita para a despesa que nós estamos projetando no futuro. E, considerando já o reajuste salarial que nos foi informado de 5,95% da folha, nós identificamos uma necessidade de um reajuste, se for aplicado de maneira linear, de 32,93%. Ou seja, hoje o Funservir arrecada em média R$723.000 e precisaria estar arrecadando em média R$961.000. Essa diferença dá os quase 33% aí demonstrado. E temos plena consciência que um percentual de reajuste desse tamanho, ele não é tão simples assim de ser obtido, né? Para isso, nós apresentamos agora na sequência 4 alternativas de custeio. Como a gente poderia resolver isso? E a gente sabe que não esgotou esse assunto, porque N outras alternativas poderiam ser ventiladas. Mas das que nos pareceu assim, o ponto inicial para a apresentação, e que já foi objeto de discussão no Conselho do próprio Funservir, nós apresentamos esta primeira, onde ele trata da questão dos reajustes, se fosse de maneira linear, quanto seria? Hoje, o servidor paga 5% do salário para si, e 2,5% para seus dependentes até 24 anos, seus universitários, né? E acima disso paga os mesmos 5%. E a prefeitura repassa 3% sobre o salário. Então, como que ficaria? Numa hipótese de eu dar o mesmo reajuste, 32,93%, tanto para o servidor quanto para a prefeitura, como ficaria? A alíquota de 5% do servidor passa para 6,65%, da prefeitura de 3 para 3,99 e do dependente menor de idade ou até 24 anos universitário de 2,5 para 3,32. O teto de contribuição máxima de R$ 247 para 328. Nessa hipótese, nós estamos considerando que a prefeitura irá contribuir somente sobre a folha salarial dos associados do Funservir. Numa outra alternativa, que é a seguinte, nós
nós fomos o seguinte: se não tivesse havido a mudança do critério sobre a base de cálculo da contribuição da prefeitura, quanto necessitaria de reajuste? Então, vocês lembram, nós estávamos falando de 32,93%, porque mudou o critério de repasse do ente patronal. Se não tivesse havido essa mudança de critério, a necessidade de reajuste seria 5,55%. Então, esta diferença de 5 para 32 é a mudança de critério. Nessa situação estão aí mostrados, né, muito mais fácil de ser repassado e ajustado, de 5 passaria para 5,58 para o servidor e a prefeitura de 3 para 3,17. Bom, mas seguindo ainda na linha sinalizada, né, pelo executivo, no seguinte sentido: não, queremos contribuir sobre a folha só de quem é associado do Funservir. Nessa linha, nós apresentamos as duas alternativas seguintes. A primeira é, se eu repassasse só para a prefeitura, né, quanto serviria essa conta? Então, se eu deixasse o servidor pagando exatamente o que ele paga hoje para si, para os seus dependentes, e repassasse essa conta total para a prefeitura, quanto seria? A alíquota da prefeitura sairia de 3 para 7,75, considerando aqui somente a folha dos associados do Funservir. E numa outra hipótese, essa é o meu último slide, né, onde seria a quarta e última alternativa que nós temos aqui para apresentar, é na seguinte situação: o que é comum no mercado, principalmente de autogestões vinculadas ao serviço público, né, estados e municípios? O que é comum é uma paridade de contribuição entre o ente patronal, a prefeitura, e o servidor. Nessa hipótese, nós buscamos quanto seria a alíquota para equilibrar o custeio para os próximos 12 meses, né? Bem lembrado que o cálculo atuarial ele é para 12 meses e não para a vida eterna. A gente precisa estar acompanhando anualmente essa evolução, e identificamos nessa hipótese de paridade de contribuição entre o servidor e a prefeitura, que necessitaria passar a alíquota de 5% atual do servidor para 5,88%, o que dá um reajuste de 17,60%, e da prefeitura passaria também de 3% para 5,88%, para dar a paridade. Nesse caso, o reajuste seria de 95,99%. Né? Aqui eu estou sendo fiel aos números, né? Depois eu arredondo para ficar mais fácil. No caso do dependente de ativos e menores de 24 anos, passaria de 2,5% para 2,94%, e no caso dos dependentes maiores, também passaria para 5,88%, e o teto máximo de contribuição para R$ 291. Aí, considerando que desde a promulgação da lei, em 2005, não há reajuste nessas alíquotas de custeio, nós estamos, e isso, né, havendo a mudança do critério de repasse da prefeitura, em vez da folha total para a folha só dos associados, nós entendemos que há a necessidade de uma alteração da legislação, e nesse sentido, para facilitar, né, a compreensão, a divulgação e o acompanhamento disso, é que nós estamos apresentando a sugestão de arredondar os valores. Então seria uma alíquota que hoje está 5% para o servidor, passar para 6%, de 2,5% do dependente passar para 3%, o teto ser de R$ 300 e a prefeitura, em vez de 3%, passar para 6%. Então essa sugestão que está apresentada aí, ela é simplesmente para arredondar o cálculo e facilitar a divulgação e o entendimento, né? E gera uma pequena gordurinha, vamos chamar assim, né? Porque nós estamos saindo de 5,88 para 6. Essa receita, ela é positiva porque ela vai formar um fundo e isso vai ser compensado nos reajustes futuros. Então, o que eu tinha para apresentar? Não passou? Perdão, perdão. Desculpe. Então deixa eu voltar aqui. Então, desculpe, falha de tecnologia. Qual é a tela que nós temos? Essa é a tela 3, então, perdão, né? Em que mostra o reajuste sendo repassado somente para a prefeitura, ok? De 3 para 7,75, e onde nós fazemos a sugestão de custeio, que é essa tela alternativa 4, onde nós mostramos aqui a necessidade
do 5,88 e a sugestão de que seja arredondado para 6%, tanto para a prefeitura quanto para o servidor, e para o dependente 3%, com um teto de contribuição máximo de R$300. Então, era essa as informações que eu tinha, estou à disposição dos senhores para algum esclarecimento. Muito obrigado. Eu tô sem o retorno do vídeo. Tá aí, ó, a tela 4 é essa. Ah, desculpe, eu tinha o retorno aqui que ela estava, não sei. Bom, aí é questão da tecnologia, depois os universitários resolvem. Ok, então eu gostaria de deixar a palavra livre para os senhores vereadores. Com a palavra a vereadora Marisa Zanoni. Senhor presidente, eu quero inicialmente cumprimentar o senhor Luiz pelas informações tão claras e tão didáticas, cumprimentar o senhor Jorge Feller, superintendente do FUNSERVIR, o Milton, a família da Bruna, que nos acompanha aqui nesta noite, e dizer aos colegas vereadores que o PL 016, ele está em trâmite na casa desde fevereiro, e na comissão nós fizemos algumas diligências para poder ter embasamentos, subsídios, para podermos tomar uma posição mais adequada. E eu acho que hoje a gente culmina toda esta tarefa, desde fevereiro, com esses cálculos e com estes dados. Porque a preocupação, exatamente para qualquer leigo, né, da área contábil, era exatamente perceber que, a partir do momento que a gente tem uma retirada na receita em torno aí de 430, me parece de 180 mil mês, 180 mil mês, nós, obviamente, tem problema na manutenção no fundo e na saúde financeira de que ele vinha tendo, conforme o senhor mesmo nos demonstrou agora. Então, a ideia é que nós pudéssemos partilhar essas informações com os senhores vereadores, para juntos também pensarmos em alternativas, porque o desejo, em especial, é aqui poder contribuir, na perspectiva, numa análise muito rápida, do que hoje a gente está vivendo, a partir de outubro, exatamente, nós temos uma sobrevida, eu poderia dizer assim, o senhor me corrige, de mais ou menos 2 anos. Né? Então, é uma situação bastante crítica, urgente, e a gente precisa fazer algum tipo de encaminhamento, e eu acredito que nessa noite a gente tem a oportunidade de ampliar esse debate, e mais uma vez agradecer a sua atenção e abrir agora exatamente para este debate que prioritariamente estão aí nas suas últimas análises, né, apontando a situação real e dando, inclusive, sugestões do que é possível executivo e os usuários do fundo poderem agir. Então, na sua receita, eu gostaria, na sua receita final, na sua análise final, o senhor pudesse retomar só esses números finais, que houve um pouquinho de confusão nas últimas telas, aí para a gente poder abrir mais para o debate. Obrigada, senhor Luiz. Ok. Então, não sei como é que está a projeção, qual é o slide que está sendo mostrado, eu estou sem o retorno aqui. Não. Né? Tá sendo mostrado ali, não? Ele vai entrar. Bom, então, enquanto... Sim, é porque eu estou sem aí. Ok. Então, esse é o último slide, vereadora Marisa, era sobre essa informação, né? A sua colocação, né? Então, só retomando aqui, qual é o que motivou esta alternativa? Eu acho que o objetivo esse é fundamental. O que motivou aqui foi a busca de uma paridade de contribuição, ou seja, tanto a prefeitura quanto o servidor pagariam exatamente o mesmo percentual sobre o salário. E aí, se o servidor desejar facultativamente incluir dependentes, ele o faz sem o ônus para o ente, né? Sem o ônus para a prefeitura. Então, o que motivou foi buscar um percentual equilibrado ou único entre servidor e a prefeitura, de maneira que o custeio do plano fosse atendido, ou seja, de maneira que a receita gerada seja suficiente para o equilíbrio do plano como um todo.
e também o aspecto sinalizado pelo Executivo de que a contribuição seria somente sobre a folha dos servidores que fossem associados, não mais sobre a folha total. Então, com este objetivo, nós montamos essa alternativa que está mostrada, onde nós identificamos a necessidade de 17,6% de reajuste na alíquota do servidor e de 96% na alíquota da Prefeitura. E aí nós chegamos no número de 5,88% do salário. E aí, por uma questão até de facilidade e didática, né, então 5,88 é suficiente para fechar a conta para os próximos 12 meses. Mas a sugestão que nós estamos trazendo é que isso seja arredondado para 6%, que não tem assim nenhum problema, porque esse excesso de contribuição no começo vai gerar um fundo financeiro que vai ser consumido ao longo do tempo. Então isso vai, se der alguma sobra, vai ficar no patrimônio do Fundo Servir, de maneira que isso vai reduzir o impacto de um reajuste futuro no próximo ano. Então, essa foi a recomendação que nós estamos apresentando aqui. Com a palavra o vereador Leonardo Piruca. Eu estava inscrito. Gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que se fazem presentes aqui e gostaria de tirar uma dúvida acerca do assunto abordado hoje. A informação que nos chega é de que é uma recomendação do Tribunal de Contas a questão da alíquota ser somente sobre os servidores que estão ligados ao plano de saúde. E não simplesmente uma decisão de governo. Eu gostaria de que se o senhor pudesse explanar sobre isso, porque eu entendo e vejo que existem diversas formas de nós sanarmos mais essa dívida, diminuindo as alíquotas, mas atingindo todos os servidores. Porém, a informação que nos chega é que essa impossibilidade, existe uma impossibilidade jurídica de se fazê-lo. Então, é acerca desse assunto que era a minha dúvida. Bom, primeiro, eu não sou advogado, né? Mas eu vou comentar, eu sou um técnico, né, formado em ciências atuariais, mas eu vou comentar o que eu tenho observado em outras entidades que eu também tenho a oportunidade de fazer essas avaliações atuariais vinculadas a prefeituras. E em todas elas, o que nós observamos é o que vale, né, no aspecto jurídico, no aspecto legal, é a lei municipal. Ela é que é. Então, eu tenho, por exemplo, em outros estados, planos de saúde, onde não há essa determinação, por exemplo, do Tribunal de Contas. Ele se atém a olhar o que está na lei e o que é aplicado, que seria a questão mais de auditoria mesmo, função do tribunal. Agora, também não vemos problema nenhum em ser adotado esse critério, desde que a alíquota seja adequada, né? Então, não há problema algum se o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina assim o entende, nós não temos nada a obstar com relação a isso, a não ser que o percentual tem que ser ajustado, né? Se eu estou pagando menos, eu preciso equilibrar o custeio, só isso, o critério pode ser alterado, não tem problema, mas eu não conheço uma determinação legal nesse sentido, respondendo, né? Pode ser que exista, mas eu não conheço. Com a palavra o vereador Claudir Maciel. Senhor presidente Pedro Francês, senhores vereadores, minha saudação a todos. Cumprimentar o Luiz Fernando e agradecer a sua vinda aqui. Nós já tivemos um encontro na reunião da Comissão de Educação, em que, cumprindo uma diligência em relação ao projeto de lei que tramita nesta casa, que trata da diminuição do repasse da Prefeitura para o Fundo de Saúde, né, em que nós já discutimos esse projeto desde o ano passado. Então, em razão das informações que nos foi trazida, né, e da importância dessas informações, nós acabamos por decidir a realização dessa apresentação, porque cabe a todos os senhores vereadores, primeiro, o conhecimento do que aí está, e segundo, a tomada de decisão quanto à emissão do voto, porque o projeto tramita nesta casa, né? E o que nós temos aqui? Nós temos, a meu ver aqui, fazer dois destaques. Primeiro, que o Funservir tem uma boa gestão, segundo a apresentação, comparada com os planos de saúde de mercado. Quer dizer, está equiparente. Sempre se tem uma imagem de que um organismo público, ele sempre é mais carregado, ele sempre é mais caro, e pelo que se demonstra aqui, não.
Ele é, inclusive, mais barato, né, na sua capacidade de gestão, no seu comprometimento do percentual de gestão. Isso, para nós, é positivo, porque nós já passamos por um período muito triste em relação ao plano de saúde do funcionalismo, que é uma conquista, é algo dado, né, conquistado, que não creio que vai ser retirado. Não sei quem vai retirar. Em 2002, nós fizemos uma ampla reforma na Previdência, depois fizemos também na questão do plano de saúde, inclusive fazendo um aporte grande. Na época se pagava 4% em cima do salário dos servidores e poderia botar quantos dependentes quisesse, né? E não pagava nada. Então, com 50, 60 reais por mês, em média, na época, você poderia ter um plano para a família toda, né? E com isso nós tivemos uma quebradeira. Então nós tomamos uma iniciativa, aumentamos drasticamente a alíquota, fizemos um aporte financeiro, os vereadores, na época, inclusive votando para construir um plano melhor para os servidores, para tirar do atoleiro. Nós, da oposição, que poderíamos ter votado contra, dizer, olha, deixa que o plano exploda, que exploda a administração. Nós poderíamos ter feito isso, não fizemos. Mas ainda fomos criticados, né, porque ninguém gosta de pagar mais, né? E aí chega nesta casa um projeto para retirar, né, reduzir a contribuição patronal, que é de 3%, sobre a folha global, passando apenas, né, nós temos aí quase 5 mil funcionários, só para 2.100 e poucos, se não me engano, né, os titulares. Então isso vai dar uma queda drástica. E aí, ao mesmo tempo que elogia a gestão do Funservi, nós temos que dizer que foi tomada uma decisão criminosa, no momento que a direção do Funservi devolveu para a Prefeitura R$1.300.000, que é dinheiro dos servidores, que está consignado em lei e que a Prefeitura passou em razão do cumprimento desta lei. Se há uma recomendação do Tribunal de Contas, o corpo jurídico da Prefeitura teria que avançar nessa questão, em dois aspectos. Primeiro, ter certeza que uma recomendação do tribunal tem efeito de lei. Se tem efeito de lei, não precisamos votar projeto nenhum, não é verdade? Que já está cumprido. Até porque o prefeito já nem repassa mais o percentual exigido em lei. Ele já reduziu, já desde novembro do ano passado, né, a sua contribuição de 3%, ao invés de ser a folha global, somente dos titulares. Então, para que tramitar o projeto? Segundo, dizer que é uma piada. Primeiro, o prefeito manda para esta casa, retira o dinheiro, manda para esta casa um projeto reduzindo a contribuição de 3% da folha global somente para a folha dos titulares. E aí contrata um profissional, que aqui elogio, para convencer os vereadores a votarem contra o projeto. Só pode. Porque o que demonstra aqui, nós estamos R$480.000 deficitário todo mês. Como é que pode tramitar um projeto dessa natureza nesta casa, ao mesmo tempo que nós recebemos essa informação? É piada isso, né? É piada na condução dos projetos, né, da tomada de decisões em cima de uma questão tão séria como esta. Porque eu, no campo da oposição, já apoiei um projeto para aumentar a alíquota tanto do patronal quanto do servidor. E fui criticado por isso, somente para não assistir de camarote e que se quebrasse. E agora nós nos encontramos na mesma situação. O vereador não pode fazer nenhuma emenda nesse sentido, mexer em valores. O prefeito vai retirar isso? O prefeito tem conhecimento já desse estudo? Nos coloca numa situação extremamente delicada. Como é que nós vamos votar um projeto que tramita nesta casa, sendo que está comprovado que com a aprovação desse projeto, todo mês o Funservi vai perder 480 mil. Em menos de um ano e meio vai estar falido completamente. Completamente. Eu só gostaria que houvesse, de coração aqui na Prefeitura, um pouco mais de articulação na tomada de decisões. Um pouco mais. Ontem nós enfrentamos aqui uma situação extremamente constrangedora por falta dessa questão de diálogo. Extremamente. Para mim, talvez não. Para mim, até, né, se quiser tirar proveito disso, poderia fazer. Não estou fazendo.
mas tenho recebido aí centenas de mensagens positivas. Mas fico triste pelos meus colegas aqui, né, que são vereador comigo um mandato, 2, 3, até 4 mandatos, que ficaram ontem numa situação constrangedora, porque o prefeito não tem uma estrutura capaz de dialogar em cima de assuntos dessa natureza. Então, nós, vereadores, estamos tendo conhecimento do prejuízo e da gravidade do FUNSEVI antes do prefeito, porque se o prefeito tivesse conhecimento disso, nem teria mandado o projeto, ou já teria mandado retirar, né? A não ser que eu estou falando bobagem aqui. Estou falando, acho que gostaria que alguém me ajudasse nisso, né? Mas então, eu só faço essa observação, acho que o trabalho é brilhante aqui, né? Demonstra a preocupação que nós já tivemos na comissão, junto com a vereadora Marisa, o vereador Roberto, quando recebemos o projeto, não emitimos parecer, pedimos uma diligência e formulamos ali uma série de questionamentos, dentre elas, uma relacionada a este estudo que nós não sabíamos se tinha, né, mas que agora vem de forma detalhada demonstrar que o projeto tem que ser retirado daqui e ser tratado com mais seriedade. Então, cumprimento aí pela condução do trabalho, né, eu conheço um pouco da questão do FUNSEVI, né, e cabe ao prefeito a tomada de decisão em relação a essa matéria, porque senão, pensa num desgaste para quem for votar favorável. A palavra continua aberta aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Orlando Angioletti. Senhor presidente, eu quero saudar o nosso palestrante da noite, toda a equipe do FUNSEVI, os nossos amigos, sindicatos, servidores que está aqui, comentar a todos que nos acompanham e relembrando tudo que nós já vivemos e discutimos nesta casa, e aqui trazido algumas informações que vivemos juntos, eu e o vereador Claudir, né, que trouxe aqui de uma forma muito abreviada alguns momentos que nós vivemos e que nós, à época, nos inclinamos um chamado de urgência, de alerta que havia à época, onde se dizia que se não aportássemos, se eu não me engano, 5 milhões de reais no fundo, 5.500, e não mexêssemos nos percentuais, então o fundo quebraria e outras coisas. Muito bem. Nós fizemos isso, aportamos, os percentuais foram majorados e nós estamos aqui de novo. Então, alguma coisa falhou. Alguma projeção, ela está equivocada. Não é possível, e aqui eu quero fazer um exercício e contrapor o que falou o vereador Claudir. Não é uma piada. O projeto que veio para cá não é piada. É uma coisa muito importante. É uma questão de filosofia que nós temos que adotar. Não é possível, em 2002, e aí o vereador Fábio é muito eficiente de projetar valores, quanto seria o montante hoje, do município de Balneário Camboriú ser retirado dos seus cofres e ser colocado para o FUNSEVI. Não foi isso que aconteceu? Foi ou não foi? Não foram aportados 5 milhões e meio ali de dinheiro? Muito bem. Da onde é que vem esse dinheiro do município? Bom, da onde é que vem o dinheiro do município? Vem de impostos, da arrecadação de impostos, FPM, etc. As pessoas que moram em Balneário Camboriú, quando pagam taxa, pagam imposto, de qualquer forma contribuem, elas guardam, elas depositam, elas contribuem com dinheiro no cofre do município. Aí, à época, foi pego 5 milhões e meio de reais daquela gente lá do bairro do município, que o vereador Claudir, à época, representava muito bem, e o faz até hoje. Veja só, para ver o prestígio que Vossa Excelência tem no bairro dos municípios. Vereador Fábio, no bairro das Nações, vereador Marquinhos da Vila Real, e aí nós podemos... Essa gente que contribui com os seus impostos, que quando alguma coisa acontece, vem um pedido de alerta, a gente vai lá,
pega o dinheiro deles, eles que não têm médico, eles que não conseguem chegar no hospital, eles que têm todo tipo de dificuldade, mas, e vou dizer aqui, o melhor pagador é o pobre. Pode pegar, vai vir um projeto aí agora. Vamos ver quem são os devedores do município. Vê se pobre deve. Pobre não deve. Sabe quando é que o pobre fica devendo IPTU? Quando dá enchente em dezembro, novembro do ano anterior. Que daí ele, entre comprar a sua cama e o seu colchão e pagar o IPTU, ele fica na dúvida. Senão ele paga. Aí a gente tira o dinheiro deles e aporta para o fundo. E aí nós estamos aqui de novo. Então aqueles 5 milhões, o que deu uma sobrevida. Outra coisa, bem lembrou o vereador Claudir, eu não tenho intimidade com o servidor. Eu não sou vereador que tenho base no servidor, muito pelo contrário, eles nem me conhecem. Mas não faz mal. As discussões sempre terminam aqui. Só que uma das raras vezes, se não foi a única, que eu fui ofendido por uma servidora, foi nessa oportunidade. Que ela me pegou pelo braço, como é que tu votasse no aumento da alíquota do desconto da minha folha? Seu canalha! Porque é isso que nós fazemos aqui. Esta é a responsabilidade que trazem para a gente aqui. Então não é piada, isso é uma coisa importante, é uma coisa séria. Nós temos que saber, vereadora Marisa, como é que são essas entranhas? Como é que pode você viver numa sociedade onde tem pessoas que não têm o que comer, que vivem de obra social do município, mas honram o seu IPTU, porque são obrigados a pagar, subsidiando quem recebe salário em dia, quem tem emprego, e que vão nos culpar de novo com a proposta que o senhor traz aqui, que eu anotei, de paridade. Mas que paridade? Mas que paridade é essa? É uma questão de conceito. Eu não consigo mais entender que precisa ficar subsidiando coisas para quem efetivamente não precisa. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar imposto agora? Como é que nós vamos fazer? Aí eu vou passar um recibo que eu vou ter que aumentar imposto para subsidiar plano de saúde? Eu não tenho. Quem trabalha em loja, no comércio, não tem. Tem que ir para a fila do SUS. Como é que é? Vamos pagar o percentual em cima da folha toda? Por quê? Por que não faz uma campanha para ir lá e todo mundo se inscrever? Que daí o negócio ficava mais fácil, você diluía mais. Não fazem, porque é fácil. Por que não resolve de ofício? Porque tem a turma que leva a culpa aqui, aí eu concordo com o vereador Claudir, é sempre assim. Quando que nós vamos agradar o servidor? Vamos ser bem sinceros aqui. Quando? É uma classe eternamente descontente, rapaz. Essa é a verdade. Nós não vamos nunca agradar. E pode aumentar imposto, pode aumentar a alíquota, pode manter sobre a folha toda que vão ficar descontentes. Então vamos ser mais honestos. Isso aqui, esse chamado que o senhor vem aqui, e o senhor desculpe o meu jeito de falar, que é a minha forma mesmo, realmente não é a questão da folha. A questão de readequação de percentual. É de incentivar as pessoas a entrarem no FUNSERVIR, o maior número possível, e pagar, pô. A conta, não sei por que fazem tanto mistério. O orçamento é orçamento doméstico. Se eu posso pagar o plano, eu pago. Se eu não posso, eu não pago. Um abraço para o gaiteiro. Agora, eu não posso ficar imaginando que os outros vão pagar por mim. E vou dizer uma coisa, desculpa, eu vou falar isso olhando para o senhor não tem isso. Eu prefiro deixar a liderança do governo do que imaginar votar em aumento de imposto para subsidiar para quem não precisa com dinheiro de quem não tem. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra ao vereador Fábio Flor, mas antes eu gostaria de reforçar, e eu acho que todos os senhores vereadores aqui devem ter recebido, como eu recebi,
algumas ofensas via mensagens na data de ontem, como quando nós aprovamos o projeto de reajuste do servidor público, e eu fiquei muito triste. Eu que, todos os senhores sabem que perdi a minha mãe na data de ontem, e eu recebi mensagens de servidor, onde eu fiz uma nota agradecendo as pessoas que estiveram lá, e a pessoa dentro da nota me xingar, dizendo, olha, o senhor perdeu a mãe, mas eu quero dizer que o senhor é um sem vergonha porque o senhor votou contra o servidor. Isso é um absurdo. E o vereador Orlando Angioletti tem razão quando fala isso. Eu sou funcionário público, mas é difícil. Se nós aqui aprovarmos, tivermos que aumentar a alíquota do servidor, nós vamos apanhar de novo. E nós, se votarmos 5,95, nós apanhamos, se votarmos 10, nós apanhamos, se votarmos 12, nós apanhamos, se votarmos 15, nós apanhamos. Então, realmente, eu acho que o vereador Angioletti tem razão. Como é que vai ser resolvido, eu não sei. Mas eu também sou contra o município aumentar, ter que pagar mais para o plano de saúde. Eu, que sou funcionário público, eu sei disso porque nós, durante meus 30 anos de serviço público, já mudou o plano de saúde do servidor público estadual por diversas vezes. Sabe quem paga a conta? O servidor público que é contribuinte do plano de saúde. Nunca o Estado aumenta a sua alíquota. Então, eu corroboro as minhas palavras com o vereador Orlando nesse sentido, e eu também sou contra o município ter que aumentar a alíquota para pagar o plano de saúde. Obrigado. Passo a palavra ao vereador Fábio Flor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a comunidade que aqui se faz presente, meus cumprimentos. Eu, primeiro, gostaria de dizer que eu estou confuso. E a hora que eu comecei a observar a fala do doutor senhor Luiz Fernando, é isso? Vendramini. Primeiro, parabenizá-lo pelo excelente trabalho que o senhor realizou, e não tome aqui algumas falas como diretas para o senhor, porque o seu trabalho foi excepcional. O senhor foi contratado para realizar um trabalho e apresentou as suas alternativas de sanar o fundo, se esse for o desejo da municipalidade. Então, quero cumprimentá-lo pelo brilhante trabalho e pelo profissionalismo em primeiro lugar. Mas digo que fiquei confuso, porque se nós temos um projeto vindo do Executivo para dizer ou ratificar um percentual de hoje, que hoje é de 3%, que incidia sobre o total da folha. Então, esse projeto de lei ratifica dizendo, é só sobre aqueles que fazem parte do plano de saúde. E mesmo o município já tendo conhecimento que iria arrebentar o fundo, como está comprovado aí. Então, o primeiro caminhamento que eu gostaria de fazer até a liderança é que procurasse imediatamente ao governo, quem é responsável, não sei se o pessoal do fundo que está aqui, mas parece-me que eles também estão na mesma luta, porque acho que deve ser, então, diretamente com o prefeito, com o gabinete, ou com os assessores mais próximos, para compreender, então, qual vai ser a decisão do Executivo para sanar. Porque está aí, está apresentado. É questão de tempo. Cada dia que... É a readequação, o palestrante falou. Sim. É a readequação dos percentuais. Sim. Só, então, eu gostaria desse encaminhamento, no sentido de nós podemos entender, até como base do governo, entender qual vai ser o encaminhamento. Porque cada mês que passa, o fundo está se deteriorando. E pouco menos de 2 anos, o fundo vai falir. Agora, num outro sentido, eu gostaria de fazer um contraponto, com todo respeito, à fala do vereador Orlando, porque eu tenho uma empresa de contabilidade, tenho lá 9 empregados, 9 colaboradores, 9 companheiros, parceiros nossos lá na minha empresa de contabilidade. E as grandes corporações, as grandes instituições, elas têm planos de saúde como sua política de premiação ao trabalhador, ou de apoio ao trabalhador,
para fidelizar o trabalhador, para que ele trabalhe com mais satisfação, que ele trabalhe com mais alegria. Existe. Essa é uma prática, não é nova, essa é uma prática das grandes corporações. Então, posso te dizer aqui números, né? A maior parte dos escritórios de contabilidade de Balneário Camboriú, quase que a totalidade, pagam os planos de saúde dos seus funcionários. Claro, cada um vai pagar só a participação das consultas, mas a base é paga. Então, eu digo que, é claro que a fidelização, de repente, olha que se enquadra também ao servidor. Por quê? Porque hoje os nossos municípios vizinhos são concorrentes. O indivíduo está aqui, ele está fazendo concurso para ir para lá, então é o plano de saúde, é um plano de carreira, é um salário atrativo que está no valor de mercado. Tudo isso faz com que o servidor e o empregado de qualquer instituição, de qualquer empresa pública ou privada, ele diga, olha, eu não vou lá para aquela outra empresa, que esta daqui é mais segura, e aqui eu tenho plano de saúde, aqui eu tenho plano de cargos, aqui eu tenho isso, aqui eu tenho plano de carreira. Então, eu quero dizer que, num sentido contrário, eu acho que o plano de saúde, ele é interessante, porque nós estamos num mercado altamente competitivo. Quantos servidores lá na Secretaria da Fazenda que nós perdemos? Nós tínhamos um fiscal, o seu Rui, de extrema qualidade, um baita de um servidor público, que fazia um trabalho lá para nós em cima da questão da recuperação de ISS dos cartões de crédito, fez também do leasing. O que esse homem trouxe de recursos para Balneário Camboriú, em cima só desses 2 trabalhos que ele desenvolveu, e ele foi embora para Jaraguá do Sul, mas, por detalhezinho, depois de 2 meses que ele saiu, aí veio o aumento do salário dos fiscais, que aumentou aí um percentual bastante considerável, e ele me disse, puxa, Fábio, se eu soubesse eu tinha ficado. Então, um detalhezinho, então eu quero dizer que, da minha opinião, com respeito a todas as outras opiniões, eu entendo que o plano de saúde é uma forma de você incentivar o servidor, de você estar nesse mercado competitivo, onde as pessoas fazem concurso aqui, fazem concurso lá, e você vai perdendo os servidores que vão buscando outros empregos, outras opções que são mais vantajosas. Então, nesse sentido, eu quero dizer, e o servidor público, e se nós dissermos, mas o servidor público é insatisfeito, realmente, tem razão, tem hora que tem razão, tem hora que não tem hora que somos xingados, ontem eu também fui xingado, mas isso faz parte da democracia, eu não tenho problema de ser xingado, nada disso, faz parte da democracia, e que legal, e que bom que as pessoas têm a liberdade de vir aqui, apontar o dedo para nós. Isso, na verdade, eu como um defensor eterno da democracia, eu acho isso fantástico, porque já vivemos um período que não se podia fazer isso. Então, eu quero dizer que o servidor público é aquele que... Então, para as pessoas, mas o servidor público... A prefeitura é uma empresa que tem 4.000 e poucos funcionários, e ela tem que arrumar mecanismo de ter esses servidores constantemente satisfeitos, esses servidores motivados, esses servidores entendendo que estão trabalhando numa instituição que os valoriza e que os respeita. E eu entendo que o plano de saúde é uma ferramenta importante para isso. Que pena que, pela forma que nós temos aqui, tem grandes empresas, tem um amigo meu que trabalha na Pepsi. Ele tem um plano de saúde 100% custeado pela empresa. 100%. Eu estou fazendo comparativo, vereador, cada um faz. O senhor fez a sua avaliação e eu ouvi atentamente. O senhor falou e eu ouvi atentamente. Então, eu quero dizer que o servidor público é aquele que faz... que vai lá dar aula para o teu filho na escola, é aquele que faz o atendimento de saúde, é aquele que presta o serviço de segurança que o Estado faz precariamente, nós tivemos que montar a Guarda Municipal. Então, são inúmeros serviços que o município presta e que nós precisamos, sim, ter políticas de valorização, de prestigiamento, de motivação desses servidores. Isso é uma luta constante do administrador. O administrador tem que perseguir constantemente, ter a sua equipe constantemente motivada, e são várias políticas que tem que usar. Outra delas é o treinamento constante, são os líderes, os sublíderes e os líderes abaixo dos sublíderes estarem constantemente motivados para motivar as equipes. Isso é gerenciar uma cidade, isso gerenciar uma corporação, uma instituição. É uma luta constante de motivação. Então, eu quero dizer, com todo respeito a todas as opiniões, eu quero dizer que o plano de saúde é importante, eu entendo como uma ferramenta importantíssima de fidelização, de motivação, de gerar o entusiasmo necessário. Espero que nós possamos encontrar a melhor forma para manter
este benefício àqueles que prestam os serviços públicos para todos nós, cidadãos de Balneário Camboriú. Então, essa era a minha manifestação, muito mais do que perguntar, parabenizá-lo pelo trabalho, e cabe a nós, homens públicos, decidir qual é a melhor alternativa para nós, na minha opinião, não fazermos com que o plano do servir venha a falir, deixando os servidores a descoberto. Muito obrigado. Eu sei que eu já falei, mas poderia só uma questão de ordem? Só questão de ordem. Só uma questão de ordem, rapidamente, até porque eu acho que a partir da comissão, né, o Roberto, que também participa, e o Claudir, nós buscamos informações e procuramos colher, então, todas essas informações, como eu disse anteriormente, que foram finalizadas a partir da avaliação atuarial. Então, acho que não tem tantas... Nós temos hoje subsídios para poder contribuir numa melhor decisão aí, que, claro, deve partir também do Executivo e do próprio Funservir. Então, nesse sentido, eu gostaria de agradecer, na pessoa do Jorge Feller, mas, em especial, ao senhor Luiz, que esteve aqui e que, de repente, as nossas discussões, né, não tem nada a ver com o seu trabalho, como destacou o vereador. Agradecer em nome da comissão o brilhante trabalho, a sua presteza, de estar aqui conosco, e não tenha dúvida, a partir dessa sua orientação, dessa indicação, eu particularmente tenho mais elementos para poder fazer um parecer melhor e a gente devolver à casa o projeto com este parecer. Obrigada, senhor Luiz. Okay, continua a palavra dos senhores vereadores. Passamos, então, a palavra para o senhor fazer as suas considerações finais. Então, não só agradecer a oportunidade, desejar a todos um bom trabalho e dizer que, se não há mais dúvidas, eu vou me retirar, né? Eu agradeço, então, em nome da Câmara de Vereadores, a sua presteza de estar aqui passando as informações. Obrigado. Então, tá, senhor presidente, obrigado, e meus sentimentos pela sua mãe. Uma questão de ordem, senhor presidente. Se nós não pudéssemos fazer um intervalo regimental e tocar a reunião direto para votar os projetos. Vereador Claudir, vereador Fábio, eu pergunto se... Vereadora Marisa, eu pergunto se podemos... Então, com a autorização dos senhores vereadores, não faremos um intervalo. Convido o vereador primeiro secretário para fazer a verificação de presenças em plenário. Vereador Arlindo Cruz presente, vereador Arsenio Medeiros presente, vereador Claudir Maciel presente, vereador Eliseu Pereira presente, vereador Fábio Flor presente, vereador Leonardo Peruca presente, vereador Marcos Curtis presente, vereadora Marisa Zanoni Fernandes presente, vereador Moacir Schmidt presente, vereador Nilson Probes presente, vereador Orlando Jolete presente, vereador Pedro Francês presente, vereador Roberto Souza Júnior presente. Havendo o número legal do reaberta a presente reunião, vamos dar início da ordem do dia. Mas antes de darmos o início à ordem do dia, eu gostaria de cumprimentar, então, o Jorginho Feller, presidente da Funservir, e o Marcelo Achute, que assumiu recentemente a Secretaria de Articulação. Comunicar ainda aos senhores vereadores da convocação de uma reunião extraordinária para a data de amanhã, às 18 horas, para analisarmos em segunda votação o projeto número 103 de 2013, que trata sobre o financiamento conjunto à Caixa Econômica, em virtude do prazo legal junto ao protocolo em Brasília ser dia 20 de julho. Em virtude disso, nós teremos que realizar, então, uma reunião extraordinária. Senhor presidente, você fazia um apelo a Vossa Excelência, que constasse o plenário. Se nós estamos convocados para vir amanhã fazer essa sessão extraordinária, que nós pudéssemos aproveitar o quórum, nós estamos todos aqui, e que fizéssemos essa sessão imediatamente após a que nós vamos fazer ordinariamente à noite de hoje, para que a gente não precise
gastar mais um dia, estando todos reunidos aqui, o aparelho da Câmara está pronto. Eu pergunto então se os... Não, eu estou convocando... Hoje da semana é a última, mas em virtude do prazo legal junto ao protocolo em Brasília, nós teríamos que aprovar esse, caso contrário rejeitar, projeto nesta data. Então nós temos um prazo e em virtude disso estamos convocando a reunião extraordinária para amanhã. Se tiver se todos os vereadores estiverem de acordo, nós poderemos suspender a reunião. Questão de ordem. Pois não. Olha, eu, apesar de ser contrário à matéria, e vou votar contra a matéria, mas pelo princípio da economicidade processual, se vai convocar uma extraordinária para aprovar algo que, se não for incluído agora, vai ser feito do mesmo jeito, não vou impossibilitar a inclusão do projeto. Mas é claro que vou votar contrário, mas na minha opinião pode incluir. Porque se não incluir agora, vai convocar uma extraordinária e vai fazer do mesmo jeito. Então, estaria sendo incluído na pauta de amanhã o projeto 103 e o do servidor em segunda votação, em virtude, se nós aprovarmos esse projeto na data de amanhã, poderíamos então fazer com que o servidor ainda pudesse receber esse mês. Então, se houver anuência de todos os vereadores, nós iremos fazer a sessão hoje e já convocamos a extraordinária para a data de hoje, ao final desta reunião. Então, com a anuência de... Tudo bem. Então, vamos à ordem do dia. Projeto de lei... Senhor presidente. Senhor presidente, só para tirar uma dúvida, esse projeto não pode ser incluído na pauta de hoje já? Então, com a anuência de todos os vereadores, nós estaremos incluindo na pauta de hoje. Essa inclusão, então. Então, com a anuência de todos, estaremos incluindo na pauta de hoje o referido projeto. E aí, então, não teremos a reunião extraordinária. Projeto de lei 023... que altera a denominação da via pública, vereador Leonardo Peruca. Solicita ao vereador secretário que faça a leitura dos projetos. Questão de ordem, gostaria de pedir vista desse projeto. Em discussão, o pedido de vistas do vereador Leonardo Peruca. Não havendo quem queira discutir, solicita ao primeiro secretário que faça solicitação do senhor secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhora vereadora em ordem inversa para o pedido de vistas do vereador Leonardo Peruca. Como voto, vereador Roberto Souza Júnior. Vereador Pedro Francês, sim. Vereador Orlando Giolete. Vereador Nilson Probst. Sim. Vereador Moacir Schmidt. Sim. Vereadora Marisa. Sim. Vereador Marcos Kurtz. Sim. Vereador Leonardo Peruca. Vereador Fábio Flor. Sim. Vereador Eliseu Pereira. Sim. Vereador Claudir Maciel. Vereador Assinil Medeiros. Sim. Vereador Arlindo Cruz. Sim. Tudo aprovado. O pedido de vistas está aprovado. Projeto de lei 046, que altera a denominação de via pública, município de Balneário Camboriú, vereador Nilson Frederico Probst. Também solicito vistas do referido projeto. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada, senhora vereadora e senhores vereadores, em ordem inversa. Como voto, vereador Roberto Souza Júnior. Sim. Vereador Pedro Francês, sim. Vereador Orlando Giolete. Vereador Nilson Probst. Vereador Moacir Schmidt. Sim. Vereadora Marisa Zanoni Fernandes. Vereador Marcos Kurtz. Sim. Vereador Leonardo Peruca. Sim. Vereador Fábio Flor. Sim. Vereador Eliseu Pereira. Sim. Vereador Claudir Maciel. Vereador Assinil Medeiros. Sim. Vereador Arlindo Cruz. Sim. Pedido de vistas está aprovado. Projeto de lei 103 de 2013, que trata sobre financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto dos pareceres das comissões permanentes. Projeto de lei 103 de 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal
Parecer da Comissão de Justiça e Redação foi pela aprovação. O parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos e Atividades Privadas foi pela aprovação. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela rejeição. O parecer... É só isso. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Segunda votação, quórum, maioria simples. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada da senhora vereadora e dos senhores vereadores em ordem inversa. Como voto, vereador Roberto Souza Júnior. Sim. Vereador Pedro Francês, sim. Vereador Orlando Giolete. Vereador Nilson Probo. Sim. Vereador Moacir Schmidt. Vereadora Marisa Zanoni Fernandes. Vereador Marcos Kurtz. Sim. Vereador Leonardo Piruca. Não. Vereador Fábio Flor. Não. Vereador Eliseu Pereira. Sim. Vereador Claudir Maciel. Vereador Assinil Medeiros. Sim. Vereador Arlindo Cruz. Sim. 10 sim, 3 não, o projeto está aprovado. O requerimento 181 de 2013 está em votação. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada da senhora vereadora e dos senhores vereadores em ordem inversa. Como voto, vereador Roberto Souza Júnior. Sim. Vereador Pedro Francês, sim. Vereador Orlando Giolete. Vereador Nilson Probst. Sim. Vereador Moacir Schmidt. Vereadora Marisa Zanoni Fernandes. Vereador Marcos Kurtz. Vereador Leonardo Piruca. Vereador Fábio Flor. Vereador Eliseu Pereira. Vereador Claudir Maciel. Vereador Assinil Medeiros. E vereador Arlindo Cruz. 13 sim, o requerimento está aprovado. Nada mais havendo a tratar, convoca a senhora vereadora e os senhores vereadores para a reunião ordinária que será realizada no dia 16 de julho, terça-feira, no horário regimental. Declaro encerrada a presente reunião às 20h30.